Estou de volta aqui, Pastor Zé Carlos, como vocês sabem, com o tema Apocalipse Fácil. Se você tem me acompanhado nesses últimos 3 vídeos, você tem visto que nós temos feito uma exposição do Apocalipse de uma forma bem simples e fácil para que qualquer pessoa possa entender. Então, hoje nós vamos estar aqui fazendo a exposição do capítulo 4. É um capítulo muito interessante, onde alguns denominam como a adoração no céu, mas também alguns que têm um conceito pré-tribulacionista dizem que esse capítulo, tanto 4 quanto 5, vai demonstrar a chegada da igreja lá nos céus, depois de arrebatada. Então, quando ela é arrebatada, ela chegando no céu, tem essa visão maravilhosa aí do capítulo 4 e do capítulo 5. Então, para aqueles que são pré-tribulacionistas, alguns dizem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E então, aqui, exatamente aqui, é onde está acontecendo o arrebatamento, ok? Então, fique comigo aí, vai ser uma bênção. Se você puder, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, também se inscreva no nosso canal para você estar recebendo as nossas publicações. E também clique aí no sininho, tem um sininho, né? Clique para que você possa estar recebendo aí as nossas notificações. Quando clicar, por favor, clique aí em todas, para que tudo que a gente estiver publicando, você possa ter acesso, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lendo, e enquanto vamos lendo, vamos também já comentando o capítulo, ok? Então, no capítulo 4, em algumas versões, eu estou aqui com a NVI, o título é O Trono no Céu. E então começa aí no 4:1, diz: Depois dessas coisas, olhei. Depois dessas coisas, o quê? Depois do que foi relatado lá às 7 igrejas, né? Que nós já estudamos aí no capítulo 2 e capítulo 3, onde dissemos que essas igrejas do capítulo 2 e 3 foram igrejas reais, cidades reais, e que elas representam características das igrejas ao longo do tempo, ou período, né, da história da igreja, onde aquelas características foram bem evidenciadas, né, no período, ok? Então, muito bem. Então, ele diz, depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Então, a gente já viu algumas vezes aqui portas abertas, né? Portas, falando sobre porta para uma igreja. O Senhor falou que teria uma porta aberta para ela, para a igreja de Filadélfia, por exemplo, disse: diante de você tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como a gente sabe, a igreja de Filadélfia era uma igreja voltada para missões e evangelismo, e aí o Senhor disse que para eles tinha uma porta aberta, onde eles iam pregar o evangelho e ter a possibilidade de fazer com que pessoas adentrassem por essa porta, que é a porta da salvação. Para a igreja de Laodiceia, ele também fala de porta, mas é uma porta, né? Uma porta fechada.
uma porta fechada para o dono da igreja, o criador da igreja, que é Jesus. Então, Jesus, nessa porta, precisava bater para poder entrar, né? Alguns pegam aquele verso e fala que é a porta do coração, né? A porta do coração é quando você permite que Jesus entre na vida e dirija a vida, a sua vida. Então, mas ali era uma igreja onde Jesus não tinha nada de Jesus, e ele batia a porta e queria ter um relacionamento com ela. E aqui ele é a porta aberta no céu, que é a porta da revelação. A porta aberta no céu, ele diz, e a voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta. Primeiro, porta aberta no céu. Que céu é esse? Então, nós sabemos que a Bíblia refere-se sempre a 3 céus. O céu físico, que é esse céu que, quando olhamos, vemos lá sol, lua, estrelas, né? Aquele que é visível aos nossos olhos. Tem um segundo céu, e é aquele céu onde transita os seres espirituais, né? Quando Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, esse aí é o segundo céu. E o terceiro céu é aquele onde habita Deus, e os seus seres celestiais. Então, João diz que ele viu essa porta aberta, essa porta o terceiro céu, onde habita Deus. E diz que ouviu também uma voz. Eu tinha aquela voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta. E disse assim: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, depois dessas coisas, é o que acontecerá depois desses períodos, né, da história da igreja, né? Depois disso aí. Então, e a voz de trombeta refere-se a Jesus, porque Jesus se apresentou lá no capítulo 1, e a voz que ele ouviu falando com ele era uma voz como de trombeta, né? Trombeta tem aquela aquela função de avisar, de proclamar, né? De avisar e de proclamar, avisar de alguma coisa, né, que está para acontecer, de algum acontecimento, algum evento, também como proclamar alguma coisa, né, que está chegando. E ele disse: suba para você ver o que deve acontecer depois dessas coisas. Dessas coisas é o que está para trás aí no capítulo 3 e capítulo 2. Se vocês quiserem ver, né, vá lá no meu canal, que eu tenho a exposição do capítulo 2 e do capítulo 3, tá bom? Muito bem. Seguindo, disse: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Olha lá. Então, tomado pelo Espírito, arrebatado pelo Espírito, é aquela mesma coisa, né? Que aconteceu lá com Paulo. Paulo diz assim, que conhecia um homem que foi arrebatado pelo Espírito até o terceiro céu. E que lá ele ouviu coisas que o homem não é digno de dizer, de falar, de revelar. Então, é a mesma coisa que acontece com João. Ele estava provavelmente ali na ilha de Patmos, né? Como a gente já sabe, é no dia do Senhor, que é domingo, ele devia estar ali orando, buscando ao Senhor, e entrou em transe e foi arrebatado em espírito até esse terceiro céu, e lá ele viu um trono no céu. Então, esse trono refere-se ao trono de Deus. Ele viu alguém assentado, que alguém, então é uma coisa indefinida, né? Indefinida no sentido de que ele não sabe dizer direito quem é, mas sabe que tem alguém ali.
E aí ele vai começando a descrever a beleza e a glória, né, desse ser que estava ali sentado naquele trono. Ele diz que aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Então ele vai descrevendo, né? Descrevendo, provavelmente aqui é Deus, né? E ele estava lá descrevendo e aí ele não, alguma coisa que ele precisava simbolizar aquela beleza. Então ele pega lá as pedras mais preciosas do seu tempo e começa a descrever. E ele diz também que tinha um arco-íris parecendo uma esmeralda que circundava o trono. Então, o arco-íris, quando você lembra de arco-íris, você lembra daquele concerto, né, de Deus com Noé, onde ali Deus falou que não ia mais destruir a terra como ele destruiu daquela vez lá. Então, o arco-íris, aquela aliança que foi feita com Noé, representava ali a misericórdia de Deus. E lá no trono que João tem a visão, ele tem a visão desse arco-íris. A misericórdia de Deus está ali diante do trono, está ali no trono, circundava o trono. E ao redor do qual estavam outros 24 tronos, né? Um no meio, e ao redor dele tinha 24 tronos. E assentado neles havia 24 anciãos. Então, existem muitas interpretações para a questão dos 24 anciãos, né? Diz que são os 24 turnos do sacerdote, mas a mais plausível aqui é que esses 24 anciãos representam o povo de Deus, da antiga aliança e da nova aliança. Então, os 24 anciãos seriam os 12 patriarcas, né? E os outros 12 seriam os 12 apóstolos que andaram com Jesus. Então, esses 24 representando agora, na verdade, a igreja do Senhor. Eles estavam vestidos de branco, né? De branco, então, branco, esse vestido de branco representa santidade, né? Caráter limpo, né? Limpo, limpo, limpo. E na cabeça tinham coroas de ouro. Jesus fala aqui fala numa dessas cartas aqui, né, que aquele que vencer darei uma coroa, uma coroa. E aqui eles tinham uma coroa, né, uma coroa de ouro, uma coroa de ouro. Como se eles representavam a igreja, é como se eles fossem os reis, né, representando o povo de Deus. E diz que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele saía do trono vozes, relâmpagos e trovões. Então, veja, quando ele se refere a Jesus, ele fala de voz de trombeta, algo que avisa e que proclama. Mas quando ele fala de Deus, ele fala de uma voz que é como se fosse relâmpagos, vozes e trovões, aquele negócio que é tremendo, que treme a terra, treme o nosso ser, e nos remete àquele momento lá no Monte Sinai, em que o povo foi se encontrar a primeira vez com Deus, e ao chegar lá, eles viram aquela cena, né? Fumaça, trovões, vozes, relâmpagos, lá no cume do monte, e eles tiveram medo e falaram para Moisés, para que Moisés fosse lá conversar com Deus e trouxesse para ele, né, para eles, o que Deus estava falando, que eles tinham medo de chegar até lá.
Isso representa também estágios da adoração, né? Naquele caso lá, o povo ficou no pé do monte, e aí Moisés, com mais os sacerdotes, né, Arão, e mais os líderes de Israel e Josué, subiram, e quando chegaram lá no meio, os líderes chegaram para Moisés, falaram: a gente fica por aqui. Então é um outro nível de adoração, um nível que fica lá no meio. E subiu Moisés e Josué, chegou lá no monte, lá em cima. Aí Josué falou: agora eu fico por aqui. E daí é o outro nível. E depois Moisés foi mais adiante e se encontrou com Deus, um outro nível de adoração, de proximidade com Deus. Então, toda vez que Deus se manifesta, a presença dele, a voz dele para simbolizar a voz dele, né? É só relâmpago, vozes e trovões. É um espetáculo, um espetáculo. Aí diz que diante dele estava acesa as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E daí você já sabe, os 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo. E aqui, nesses 6 versos, a gente já vê aqui a Trindade, né? Nessa cena ali nos céus. A gente vê a voz de trombeta, que é Jesus, vê essa voz de trovões, relâmpago, que é Deus Pai, e os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. E isso aqui representa algo esplendoroso, que dá uma ideia de eternidade, né, de coisa infinita, de algo infinito. E no centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser, bem, aqui quem são esses seres? Semelhantes a esses, Ezequiel fala, né, no capítulo 1 de Ezequiel, logo no início, ele também descreve esses seres, e ele chama esses seres de querubins, né, de querubins. Eles cobertos de olhos, imagina, nós temos só 2 olhos, e já é uma coisa esplendorosa. Imagina um ser que tem 6 olhos, né? Tanto na frente como por trás. Diz até que nas asas dele também tinha, em todos os lugares, né? Diz que cada um deles tinha 6 asas, e essas asas também eram cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Então, esses seres tinham uma percepção assim maravilhosa, poderosa, né? Poderosa. Então, Ezequiel chama lá de querubins. E Isaías tem uma outra visão também, com seres semelhantes, mas ele chama de serafins. Então, dá a impressão que esses seres, né, tanto querubins como serafins, são parecidos, né? São parecidos. Porém, esses seres, o primeiro ser parecia com um leão, né, que representa poder, né, força, rei, né? Rei. Jesus é chamado do leão da tribo de Judá, né? Então, o rei dos animais, né? O segundo parecia com um boi, que também é um ser forte, mas é um ser doméstico, né? Um ser doméstico também é um ser que também era usado para adoração, se matava naqueles tempos bois, né? Animais, que nem esses, para
com o intuito de adorar. O terceiro tinha o rosto como de homem, né, que representa aqui sabedoria, né? O homem é um ser racional, que tem uma inteligência criativa. Então, representa sabedoria. E o quarto parecia uma águia em voo. Então, a águia representa agilidade e rapidez. Enfim, esses quatro seres representam aqui a criação de Deus, né? Os formatos que ele tem, as aparências que eles têm. A criação de Deus. A criação. E esses seres, com todo esse poder, com toda essa características, diz que de dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àqueles que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram. Muito bem. Eu fico imaginando, né, esses seres cobrindo os seus rostos, e aí, quando eles têm, assim, um lapso, né, da beleza e da grandeza e da maravilha que é Deus, eles não resistem e gritam, e clamam, e proclamam, né, e gritam forte: Santo, Santo, Santo. E é 3 vezes, né? 3 vezes. Esses 3 representam a santidade na Trindade. Santo, Santo, Santo. É um negócio tão forte. Isaías diz que quando eles gritam Santo, 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 os umbrais, né, de onde ele estava lá, tremiam como se fosse um terremoto. Para você ver que não era um gritinho só. Mas como que pode um ser ficar repetindo 24 horas, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É só mesmo pela beleza de Deus. Eu imagino que eles fechavam os olhos e, quando abriam um pouquinho, Deus mostrava uma nuance, né? Uma nuance da sua beleza. E ele, Santo, Santo. E quando abria de novo, voando ali ao redor, que olhava de novo uma outra beleza, né? Manifestada em Deus. E ele, Santo, 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 Santo. Então, santidade, né, representando mesmo o caráter da Trindade. E aí também ele diz que Deus é o Senhor, é o nosso Senhor, e também que ele é o Todo-Poderoso, e também que ele é eterno, né? Que era, que é e que há de vir. Mostra aqui alguns atributos, né? Fortes. Mas esses atributos também, nesse contexto, ele tem um significado muito importante, porque nessa época havia a adoração ao imperador, e ele exigia que todos proclamassem que ele era o Senhor, o Todo-Poderoso. E aí a causa de muitos cristãos serem perseguidos e morrerem era porque os cristãos não proclamavam isso. Não proclamavam. E aí, João, na visão que ele tem lá no céu, ele diz: esse é o verdadeiro Senhor, o Todo-Poderoso, o Eterno.
E aí era proclamado isso pelos querubins ou serafins lá nos céus. Eles que proclamavam isso, né? O Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E aí seguia-se a isso todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças. Olha só, glória, né? Glória sempre, ó, três, ó. Glória, honra, graça, né? Glória a Deus, honra, né, ao Espírito, graça a Jesus. Ah, os 24 anciãos que representam a igreja do Senhor, estava ali assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram. Ah, e se prostrar tem um significado muito interessante. Quando se prostra, reconhece que aquele a quem você está se prostrando é isso que os viventes estão proclamando. É o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Aleluias, né? Glórias a Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eles reconhecem isso. E não é à toa que Satanás, né, na tentação de Jesus, pede para que Jesus se prostre e adore a ele. Porque se Jesus fizesse isso, estaria reconhecendo que Satanás era o Senhor, o Todo-Poderoso. Olha só que coisa, né? E olha só, ele oferece um monte de coisa para Jesus só por essa ajoelhadazinha lá. Olha que coisa tremenda. Então, isso aqui tem um significado muito importante e muito grande. Então, eles se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, o adoram, o adoram. E adorar é elogiar, é louvar, é glorificar, é ter no coração, né? Expressar, é uma forma de expressar gratidão, gratidão àquele que vive para todos sempre. E além disso, eles pegam e lançam as suas coroas diante do trono e dizem: quando uma pessoa que tem uma coroa, ela é classificada como um rei e pega a sua coroa e lança aos pés de outro, ela está dizendo que ele não é nada, que o rei dele é aquele o qual está sendo lançada a coroa aos seus pés. Isso acontecia muito naqueles tempos, né? Quando um rei dominava um outro rei, então ele levava aquele rei a público e aquele rei tinha que pegar a sua coroa e lançar ela sobre os pés do rei que estava agora dominando aquele povo ou o seu reinado. Então, reconhecia como rei aquele que dominava ele, como seu Senhor, o Todo-Poderoso. E esses anciãos fazem isso, pegam suas coroas, lançam diante do trono e dizem, né, e declaram, tem que ser declarado também: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber. Aí ele vai colocando aqui, ó, a glória, a honra, o poder. Só tu. Por quê? Tu és digno. Porque criaste todas as coisas. E por tua vontade, elas existem e foram criadas.
Então, essa declaração aqui é que só Deus e não outro, é digno de glória, de honra e de poder, de receber, né? E receber, quando se fala receber, é reconhecer, você ter o reconhecimento de que aquela outra pessoa é digna de tudo. E ela é digna porque é ela que criou todas as coisas. É ela que teve a vontade que todas as coisas existissem. E todas as coisas foram criadas pela sua vontade. Amém? O capítulo 11 é um capítulo, o capítulo 4 é um capítulo curto, tem só 11 versos, mas ele tem todo esse conteúdo, um conteúdo riquíssimo, maravilhoso, e eu espero que você tenha aprendido algumas coisas descritas aqui, que é muito chique. Então, aqui você tem realmente a visão da adoração nos céus. Como que é os céus 24 horas, não para. Está lá em círculo, aqueles seres adorando, depois vem lá os 24 anciãos, e depois você vai ver, lá no capítulo 5, na próxima semana eu estarei expondo, você vai ver mais alguns detalhes, mais algumas coisas acontecendo nos céus, mais uns grupos, né, de seres adorando a Deus, adorando. Você vai ver anjos, né? Você depois vai ver uma multidão incontável. Então, muito interessante. Não perca, esteja conosco aqui no próximo capítulo de Apocalipse, que vai ser também maravilhoso. E daqui para frente, a coisa só vai estar crescendo e você vai perceber para onde a igreja do Senhor está indo nesse tempo. Cremos que, como disse antes, a igreja de Laodiceia representa o último período da igreja do Senhor. E que daqui para frente o Apocalipse ele vai estar acontecendo na Terra. Então, muitas coisas já aconteceram. Depois nós vamos ver lá no capítulo 6, os selos, que muitos têm uma concepção que algumas coisas dali já aconteceram, e nós estamos ali no finalzinho do princípio das dores, para começar a grande tribulação. Ok? Então, eu agradeço aqueles que estiverem aí conosco, aqueles que estão chegando, aqueles que vão ver esse vídeo depois. Então, que Deus abençoe a sua vida. E como eu disse, esteja conosco nesse tempo, vai ser um tempo muito legal. Espero que seja realmente uma bênção para a sua vida aí, tá bom? Então, um grande abraço e até lá.